alguém que já leu uma das biografias do Elon Musk, eu sinto que eu tô numa posição de que eu deveria conseguir responder essa pergunta e ainda assim eu não consigo. Eu não sei o que aconteceu na infância do Elon Musk que faz com que, mesmo ele sendo literalmente o homem mais rico da história, ele ainda precisa tanto da aprovação de esquisitos na internet. E pior que ele já tem a aprovação de esquisitos na internet. Aparentemente nem isso é o suficiente. Como alguém que é fanático por ficção científica, exploração espacial, desenvolvimento de veículos que nos permitem sair desse planeta amaldiçoado e explorar o cosmos, eu relutantemente admito que o Elon Musk tem um certo crédito no avanço dessa ciência atualmente. Eu sei muito bem que ele não inventou nada, que ele não tá lá batendo martelo nos foguetes da SpaceX. Eu sei disso, eu sei que ele comprou um negócio que já existia, com praticamente tudo que ele fez. Só que eu ainda não consigo simplesmente desconsiderar essa contribuição, porque assinar o cheque da parada, fazer o negócio acontecer, mover as engrenagens para que a coisa vire realidade, ainda tem algum mérito. Eu já falei, sou relutantemente obrigado a admitir. Porque se não fosse, você nunca poderia dar mérito para político por fazer nada. Porque não é basicamente isso que eles fazem. Trazer atenção para uma certa questão, movimentar os corredores do poder, investir dinheiro, assinar cheques para fazer... O negócio de botar o capacetezinho na obra para ir lá inaugurar e tirar foto com a pá, aparentemente alguns devem acreditar nisso, porque, enfim. Meu ponto é o seguinte: eu admirava o Elon Musk e o que ele fez muito mais antes do Twitter, que provavelmente eu sei deve ser dito sobre mim também, eu imagino. Tem gente que adorava o canal, aí foi interagir comigo no Twitter, me pegou num dia de mau jeito, falou alguma bobagem que simplesmente eu não tava com paciência pra lidar com aquilo, aí bloqueei o cara, agora o cara tá com raiva de mim por causa do Twitter. Eu e o Elon Musk, pelo menos, temos nós dois temos olhos e a gente tem isso em comum também. Deve ter gente que gostava mais de mim antes de ter visto o meu perfil no Twitter. Eu entendo, eu aceito. São ossos do ofício, especialmente quando o seu trabalho é ficar opinando sobre as coisas. Nem todo mundo vai concordar com tudo que você fala e tem gente que não sabe lidar com esse desconforto de forma produtiva e passar a odiar você porque em algum momento você falou alguma coisa que ele discorda. O que eu tava falando mesmo? Assim, o que eu tô querendo dizer é que a mais nova presepada do maior bilionário da história mais uma vez me faz pensar o que aconteceu com esse cara, que ele quer tanto que o vejam como descoladão, engraçadão. A propósito, você que acompanha a política americana provavelmente viu as cenas lamentáveis do Elon Musk colando com o Trump em comícios, dando pulinho lá que virou piada na internet inteira. A forma como ele é descrito pela galera do círculo interior do Trump, como o carinha que tá o tempo inteiro querendo se intrometer nas coisas, fica lá seguindo o Trump em Mar-a-Lago, que é a mansão barra resort do Trump na Flórida. Apesar do fato de que o Trump esculachou o Elon Musk em várias ocasiões. Não só o Elon Musk como pessoa, mas as suas empresas. Ele falou mal da SpaceX, falou mal da Tesla e isso não faz diferença nenhuma pro Elon Musk. É curioso, porque ele ao mesmo tempo ele tem um ego bastante frágil, e a história que passou aqui pela minha timeline é uma das melhores provas disso, mas ele consegue colocar o ego frágil dele de lado quando ele tem um objetivo em mente. E que me parece óbvio que esse objetivo era se injetar na esfera de influência política dos Estados Unidos, ou seja, o que significa que ele se injetou na esfera de influência política mundial. Não é à toa que ele está comprando briga não só com o governo brasileiro, mas também com os governos europeus, né? Então... E nem isso é o suficiente, porque, como eu falei, o que aconteceu essa semana foi o seguinte: há algum tempo o Elon Musk tenta alavancar a ideia de que ele é, além de CEO de 3, 4, 5 empresas simultaneamente, ele é também agora o maior estandarte da batalha global sobre liberdade de expressão e como se combate fake news e a suposta invasão das políticas woke por todo canto. Ele é a figura central dessa batalha, se a gente pode chamar assim. Parece um pouco hiperbólico, mas para alguns certamente é uma batalha. Isso não é o suficiente, né? Aparecer no SNL, né, no Saturday Night Live, que é o programa de sketch cômico de mais longa duração nos Estados Unidos, ele apareceu lá também. Ele é agora, né, o dono da plataforma de mídias sociais mais popular do mundo. Ele determina como esse negócio vai se movimentar, as regras de uso e tudo mais. Então, um cara extremamente poderoso, e ainda assim ele quer que você saiba que ele é um gamer foda de verdade. Há algum tempo saiu a notícia de que ele estava no ranking dos melhores jogadores de Diablo 4 do mundo, o que para um desocupado já seria surpreendente. Para alguém que supostamente é encarregado de tantas empresas importantes e vitais e ainda mais está envolvido com política nesse momento agora, e não qualquer política, mas a política do país mais relevante no cenário global, dos Estados Unidos, se envolveu com a campanha do presidente Trump e agora está, como alguns dizem, servindo como
co-presidente, parece, né? Teve a treta dos vistos H1B, que eu mencionei em outro vídeo, que o Trump historicamente falou contra, aí bastou o Elon Musk aparecer e falou, opa, peraí, a gente precisa disso aí, porque os americanos são burros demais para conseguir os diplomas que a gente precisa. E aí agora o Trump tá de boinha e voltou atrás nas declarações que ele falou. Não deveria ser surpreendente que um político descubra que agora aquela coisa que ele acreditava vai contra os interesses de quem realmente colocou o cara no poder, aí o cara dá a entender que não, mas eu nunca fui contra, tá? Isso é uma parada constante na política, independente do lado pro qual você torce. E se você acha que o seu lado não faz isso, você é trouxa, você é um idiota útil, como se diz. O político, Melão, são homens com grana, homens influentes e com grana e que mandam e desmandam na sua vida. Então, quanto mais rápido você abandonar esse apego por figuras messiânicas na política, talvez mais rápido a gente transcende esse ciclo eterno, aparentemente, da política no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos que eu consigo acompanhar e compreender mais ou menos o que eu percebo. É uma má opção que entra e faz bobagens, e aí sai e entra uma outra má opção cujo maior mérito era ser contra a má opção anterior, aí faz merdas piores, e aí isso traz de volta aquela primeira, e aí começa a fazer merda, e aí isso reacende a popularidade daquele outro, que apesar de inelegível, tá aparecendo liderando pesquisas de intenção de voto para 2026. Mas também, né, no Brasil, manda, desmanda, faz. Eu não ficaria surpreso. Eu não ficaria completamente surpreso se o Bolsonaro, de alguma maneira, voltasse a ser um candidato viável. É uma pena que a gente aparentemente está limitado a isso, mas você provavelmente está pensando, Easy Nobre, seu vira-latas lá fora, isso acontece pra caralho também, e é verdade. O principal exemplo disso, que é um país a qual eu nunca defendi, e onde eu não gostaria de morar, os Estados Unidos. Eles falam a mesma coisa, eles reclamam isso, brasileiros e estadunidenses, ou americanos. Se eu falar os dois, aí vão ser os dois lados que vão ficar com raiva de mim, porque eu tô ligado como é que isso funciona hoje em dia na internet. A galera que mora nos Estados Unidos, eles têm isso em comum com a gente. Entrando e saindo, são péssimas escolhas que eles têm pra votar. E a gente pelo menos tem mais partidos, né? Os partidos viáveis, realmente, para esses altos cargos no executivo, é só republicanos e democratas. Eles têm menos opção que a gente. Então, tem isso. O Musk tem um nível em Diablo 4 que a maioria dos especialistas no jogo, eu só joguei o primeiro na época da discada, então não tenho um... E eu tenho o 3 no Switch, mas eu nem jogo direito, mas porque o jogo foi meio confuso pra mim. Tá muito complexo. Eu sou velho, então os jogos têm que ser um pouco mais simples pra eu realmente pra me fisgar. Mas o Elon Musk, aparentemente, ou seja lá quem está pagando pra aumentar o nível dele no Diablo 4, que é uma prática comum, ele rapidamente entrou no ranking lá de jogadores que mais jogam, os mais expertos, os que têm maiores níveis, o que mais se garante no negócio, entendeu? O que mais manda bem. Muita gente na época já achou um pouco esquisito, mas aí aconteceu de novo agora com o Path of Exile 2, que é um outro jogo onde o Elon Musk mais uma vez se destaca com a sua performance. Só que isso começou a ser ainda mais questionado do que aquele nível lá no Diablo 4, quando em uma live a galera percebeu que a forma como ele interage com a interface sugere uma certa inexperiência com o jogo. Alguém que jogou tanto e atingiu um nível tão alto deveria manjar um pouquinho mais dos atalhos. Isso não prova nada definitivamente, mas aparentemente é convincente bastante para Elon Musk começar a se vingar de pessoas, de personalidades que levantam a possibilidade de que ele está pagando para que aumentem o nível dele. Um deles foi o streamer e youtuber Asmongold, que está envolvido com vários outros polêmicos, isso é assunto para outro vídeo, mas ele falou, ele contribuiu para o coro crescente na internet de gente que fala que o Elon Musk está basicamente fingindo que joga bem, o que é, novamente, eu tenho que voltar ao ponto que eu mencionei no começo. O cara é o homem mais rico do mundo, bicho. É muito estranho que ele precise da aprovação das pessoas até em algo tão trivial. Seria como se, por exemplo, eu fosse um youtuber muito bem sucedido, multimilionário, a face da indústria no Brasil, mas eu quisesse muito que achassem que eu sou tipo, muito bom no xadrez, por exemplo. Tá entendendo, mais ou menos? É um cenário hipotético que eu inventei aqui agora, mas seria tão absurdo quanto. Enfim, o que você acha sobre isso? Eu acho que é mentira. O Elon Musk está acostumado a pegar coisas que outras pessoas fizeram e tomar crédito para si mesmo. Embora ele, como eu falei no começo, mereça algum crédito por estar fomentando aquela indústria, a gente sabe que ele não iniciou a Tesla, ele não construiu foguetes na SpaceX. Como outros grandes industrialistas, como Edison, por exemplo, ele tem grana para financiar invenções e avanços que depois vão com o nome dele assinado como se ele fosse realmente o grande inventor, o homem de ferro da vida real. Lembra quando isso ainda colava? Quer dizer, pra muita gente certamente ainda cola. Enfim, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha. Eu acho que ele tá trapaceando, maluco. Tem que abrir aí a CPI do joguinho, pra saber quem é que tá mentindo, quem é que tá... É isso que eu tô dizendo aí. Até a próxima, pessoal.